Bom, pessoal, boa noite. Boa noite. Pessoal de casa, boa noite. Espero que estejam me ouvindo. Boa noite, professor. Muito bem. Vamos dar início a reflexão final do nosso curso de Psicologia aplicada ao Direito. Não obstante toda a carga que tivemos, adianto que ainda teríamos muito mais carga, poderia falarmos muito mais coisas sobre essa questão tão importante. Aliás, o direito nos propicia um horizonte de reflexões muito amplo. Eu tenho certeza que quando vocês se utilizam do par de lentes do direito para ler as coisas, para terem acesso às possibilidades de conhecimento, vocês certamente estarão se surpreendendo, como o direito nos abre uma grande possibilidade, uma nova possibilidade de visão do mundo. Ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre, provavelmente, a primeira psique humana. Provavelmente é a primeira condição psicológica do ser humano. Porque se psicologia é o estudo da psique, que é o estudo da mente, provavelmente a matéria de hoje nos leva à primeira formação de mente que nós temos. Eu estou me referindo a um tema muito importante que, inclusive, foi parte integrante dos conhecimentos de Agostinho, Santo Agostinho. Foi depois dele passar por esta psique, por essa gnose, por esse entendimento, que ele se debruçou mais firmemente sobre a sua própria concepção de religiosidade, de cristianismo, e ele achou nessa psique, nessa gnose, nesse conhecimento, fundamentos para cristianizar Platão. Ok? Muito bem, eu estou me referindo a uma psique chamada maniqueísmo. Podem anotar aí. Maniqueísmo, provavelmente a primeira psique da humanidade. A primeira condição de mente da humanidade. A primeira estrutura mental da humanidade, provavelmente, teria sido o maniqueísmo, que vem de mani, ou, como diziam os gregos, maniqueu. Maniqueu era persa, da Babilônia, hoje Iraque, e nasceu em 216 depois de Cristo, e morreu com 60 e poucos anos em 277 depois de Cristo. 277. Se atribui a Mani uma história parecida com a de Jesus. Os maniqueus tentam dar a ele uma história bem parecida, a forma como ele viveu enquanto criança, como ele debatia com os sábios,
como ele vagou procurando conhecimento, como ele foi preso, como ele foi crucificado. Há quem conteste isso, mas a história de Maniqueu, por favor, depois vocês podem se aprofundar nela, tenta aproximá-lo de Jesus. A bem da verdade, meus caros, o maniqueísmo se considera mais cristão, ou se considerava mais cristão do que os próprios cristãos. Mas por quê? E o que isso tem a ver com a psicologia? Muito bem. A tese fundamental do maniqueísmo, e é por isso que ela é a primeira psique, a primeira condição de mente que nós temos, a formação da nossa estrutura psicológica, ela está ligada, meus caros, a um dualismo que envolve o bem e o mal. Esse dualismo, essa concepção, é uma concepção maniqueísta. Então vejam que é uma concepção fundamentalmente importante para a nossa psique, para a nossa mente, para a forma como existimos, para a forma como encaramos o mundo. Então, estamos diante de dois princípios iguais, com poderes iguais, com forças iguais, que correspondem à luz e às trevas, cada um com o seu príncipe. O príncipe da luz, Deus, e o príncipe da matéria, o demônio. Então vejam como isso formou a nossa psique, formou a nossa estrutura psicológica, formou os nossos medos, os nossos anseios, as nossas culpas, as nossas angústias, os nossos delírios, as nossas paranoias, tudo isso. Então vejam como é uma estrutura importante para o estudo da psicologia. O maniqueísmo, a ideia de que o mundo, que o universo está dividido em duas forças. Quando você ouve alguém chamar o outro, você está sendo maniqueísta, isso está querendo dizer que é uma pessoa que só enxerga as coisas de duas maneiras, entre o bem e o mal. Então, é claro que Agostinho passou por essa discussão. É claro que Agostinho estudou o maniqueísmo. E aí depois ele superou o maniqueísmo, porque ele produziu um entendimento de que não pode haver dois princípios, só pode haver um. E que o mal não seria uma outra força. O mal seria a negação do bem. Então, existe o bem admitido e existe o bem negado. Esse bem negado é o que Agostinho chamou de mal, mas ele passou pelo maniqueísmo. Então, a importância só de Agostinho ter passado pelo maniqueísmo, que é uma das figuras mais cultas, provavelmente a pessoa mais culta da igreja, disputando ali com Tomás de Aquino, só dele ter passado por ali, só dele ter se debruçado sobre o maniqueísmo, já dá ao maniqueísmo uma importância relevante. A doutrina de Mani. E outra coisa, Mani, como o fundador
desta gnose, desse conhecimento, ele escreveu. Ele deixou material escrito, ao contrário de outros profetas. Ali, e já adiantando para vocês, meus caros, ele, Mani, considerava que Jesus teria sido um profeta dele, para ele mesmo, conforme eu vou explicar. Mas não obstante essa gnose toda própria do maniqueísmo, a importância dele, por favor, guardem, anotem, é esse dualismo que nos acompanha até hoje. O bem, representado pela luz, e que pode ser materializado no sol, e as trevas, a escuridão, está materializado na noite, na dor e na morte. Então, é um dualismo maniqueísta. E como esse dualismo se baseia em forças cósmicas, o bem e o mal são forças cósmicas, se diz que o maniqueísmo é cosmológico. Por que ele é cosmológico? Porque ele se baseia em forças cósmicas. São duas, o bem e o mal. E ainda, a salvação que se busca no contraste entre este dualismo, quando o bem e o mal se enfrentam, de acordo com o maniqueísmo, a salvação recebe o nome de soteriologia. Vou repetir, soteriologia. É uma salvação soteriológica. A soteriologia ensina que a salvação se dá através de Jesus. A salvação se dá através de Jesus. E isso produz em nós, na nossa psique, efeitos que se perpetuam até hoje. Ora, como se criou essa psique, essa gnose, esse conhecimento? Como veio isso? Então, conforme eu disse, veio de Mani. Mani alega que recebeu as mensagens de um anjo com centenas de quilômetros de altura, aos 12 anos, e depois aos 24 anos. Por isso que ele começa a peregrinar e dar a sua mensagem, a construir essa gnose aos 26. Recebe a visita do anjo aos 12, aos 24, 2 anos depois ele começa a sua peregrinação, construindo mentes e psiques mundo afora. E como se dá isso? Para ele, existem as duas forças, o bem e o mal existem. O bem e o mal existem. Então, são duas forças cósmicas, são dois princípios cósmicos, e que em dado momento eles vão se misturar. E nesta mistura destas duas forças cósmicas é que vai gerar todo o flagelo da humanidade.
E a salvação, portanto, será dada quando novamente a luz e a escuridão ocuparem os seus espaços. Então vejam, meus caros, como isso mexe com a mente das pessoas. Parece coisa boba, mas até hoje nós estamos presos a essa gnose maniqueísta. Até hoje isso está influenciando o nosso pensamento e a nossa mente, o nosso jeito de agir, a nossa conduta, o nosso controle espiritual. É o chamado dualismo maniqueísta. Antes que eu prossiga, alguém quer falar alguma coisa? Podemos prosseguir? Podemos prosseguir? Podemos prosseguir, professor. Sim, professor, positivo. Muito bem. Então, eu dizia que o maniqueísmo é uma psique importante. Ele é responsável pela formação psicológica primordial da humanidade, a ideia do bem, a ideia do mal, duas forças que existem, iguais, e cada uma tem seu reino, o reino da luz e o reino da matéria. Em dado momento, os reinos se misturam e a salvação deve ser buscada. E como Mani explica isso? Bom, primeiro ele, pela doutrina de Mani, ou de Maniqueu, essa pergunta, é possível atribuir as injustiças do mundo, os males, as calamidades, as misérias, a fome do mundo a Deus? Então, o maniqueísmo já responde: não. Por quê? São reinos distintos, são reinos separados. Existe o reino da luz e existe o reino da escuridão. Ocorre que, em dado momento, houve uma mistura. E é essa mistura entre a luz e as trevas é que vai gerar a busca pela salvação. A soteriologia, eu falei com vocês, certo? Então, essa é a explicação maniqueísta que isenta Deus, que é a luz, dos males do mundo, porque há uma mistura, as forças são iguais e tem que se fazer uma salvação para separar novamente as trevas da luz. Ora, o que ocorre é que, havendo o império da luz, e havendo o império das trevas, o príncipe das trevas, que pode ser chamado demônio, o príncipe das trevas, viu o reino da luz. Ele viu o reino da luz e ficou com inveja e foi até lá. Quando ele foi até o reino da luz,
ele misturou matéria com luz. Ele fez uma confusão lá. E é dessa confusão, da mistura da matéria, das trevas com a luz, é que gera os males do mundo. Muito bem. Ocorre que nessa concepção, meus caros, para os maniqueístas, os dois príncipes têm natureza física. Os dois têm força física, muito embora sejam infinitos, eles têm poderes que são percebidos fisicamente. Então, segundo o maniqueísmo, nós podemos perceber, nós podemos sentir, em dado momento, a presença da luz em nós, diante de nós, conosco. E da mesma forma, nós podemos sentir fisicamente a presença do mal, das trevas, diante de nós. Então, o maniqueísmo dá ao bem e ao mal, essas duas forças, uma natureza física, sensível, que está diante de nós. O mundo está aí, com as forças misturadas. As forças do mal e as forças do bem. Então, é uma concepção física, não é uma concepção do além, não. Está aí. Os reinos estão aí, misturados, esperando a salvação. E isso não interfere na nossa formação psicológica? Repito, nos nossos delírios, nos nossos angústias, anseios, medos, paranoias, nos nossos recalques, nas nossas neuroses, interfere em tudo, claro. E se pegarmos assim um determinismo maniqueísta, ele pode falar, dependendo do que você está sentindo, se você está em contato com o bem ou se você está em contato com o mal. Vejam vocês então como é uma psique importante, básica, para entender a mente humana. A doutrina de maniqueu, o maniqueísmo, século III depois de Cristo. Ok? Então... Professor. Pois não? Sua câmera está desligada. Para mim não tá, não. Para mim também tá, não. Nem para mim também não. Tá ligado? Sim. Você dá uma conferida aí, viu? Eu vou olhar aqui, então. Confere aí, se você estiver perdendo alguma coisa, fique tranquila que, como de costume, a nossa aula vai lá para o canal, tá bom? Ok. Muito bem. Então, prosseguindo, meus caros, dizia eu que existem dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas, que corresponde à dor, à morte e às coisas da carne, que é a matéria, certo? Então, falei isso. E que, em dado momento, eles se misturam.
E o que acontece com essa mistura? Ocorre que o Deus da luz, com essa mistura, ele vai... Pessoal, está me ouvindo? Tudo tranquilo? Sim. O Deus da luz... Tranquilo, professor. Então, vamos prosseguir. O Deus da luz, lembrando o seguinte, a discussão que eu quero travar com vocês é como isso vem afetando a nossa psique. E por mais que isso tenha sido abordado por bases teóricas diferentes, vejam como isso ainda mantém uma força influenciadora em nós. Essa ideia do bem e do mal. Isso aí produziu o nosso pensamento. De uma certa forma, o homem vive em função disto. Esses dois regentes do mundo. E que Bentham depois vai chamar que os dois senhores do mundo, a dor e o prazer, e que rege a vida do homem. Não é? Mas vamos lá. Então, os dois reinos não se conheciam. Os dois reinos não se conheciam. O príncipe das trevas é que descobriu o reino da luz e foi lá. E provocou uma confusão, trazendo luz para a matéria. E aí criou animais, criou uma série de animais, criou plantas. Então vejam que na visão maniqueísta, a criação do mundo está ligada a uma intervenção das forças das trevas, que foi lá na luz, se misturou e trouxe luz para a matéria e criou as forças mundanas impregnadas de luz, impondo à luz sofrimento. O sofrimento está no mundo porque a luz não deveria estar aqui. A luz impregnada na matéria sofre. Então, esse mundo é um mundo de sofrimento porque é uma luz que quer se desgarrar desse mundo. E ela está presa aqui pelas forças malignas. Muito bem. Então, de acordo com Mani e seus escritos, a força da luz, então, para tentar separar novamente a luz das trevas, que causa sofrimento, como queria o príncipe das trevas, ele cria um homem primordial. Não é Adão. Ele cria o homem como sendo assim uma enunciação, uma representação do Deus da luz para vir e tentar separar a luz das trevas. Só que esse homem primordial, esse enunciado, essa representação é capturada pelas forças das trevas. Daí, enquanto capturado, esse homem primordial, ele pede ajuda. Que eu já disse para vocês, são forças iguais. São forças iguais. Tanto as forças da luz quanto as das trevas, elas são iguais. Eu já disse isso. Eu não. Maniqueu disse.
Então, essa enunciação, essa representação, ela é capturada. Daí as forças da luz mandam uma segunda enunciação, uma segunda representação. É chamado um espírito vivificador. Então ele leva o espírito para o homem, para dar forças a ele. Vejam vocês como isso vai estruturando a nossa mente. Então vem o homem primordial como o enunciado da luz, o mensageiro da luz. O mensageiro da luz é capturado. E as forças da luz mandam agora um espírito para ele, um espírito vivificador, que consegue resgatá-lo. Esse espírito consegue ajudar o homem primordial a se resgatar das forças das trevas. Mas ficam ainda vestígios. Ele não é resgatado por completo. Em seguida, eu estou falando de forma bem resumida, hein? Em seguida, as forças da luz mandam um terceiro enunciado, uma terceira enunciação, que é a mãe da vida. É uma virgem de luz. Aí já entra uma força feminina. Então, há um homem primordial, há um espírito, e entra agora, em favor das forças da luz, um poder feminino, a mãe da luz. Só que esta mãe da luz, em sua desnudez, ela vai excitar os anjos das trevas. Eles ficam excitados com a beleza dela. E por causa disto, dessa excitação, os demônios ejaculam e expelem esperma. O esperma dos demônios, ao ver, vejam vocês, que interessante a metáfora. Então, o esperma dos demônios, ao ver a mãe da luz, esse esperma cai em solo úmido e aparece, por conta desse esperma, os seres Adão e Eva. Adão e Eva surgem desse esperma. Ok? E diante disso tudo, é que as forças da luz vão enviar uma quarta enunciação. Uma quarta enunciação. É aí que vem Jesus. É aí que vem a soteriologia que eu falei com vocês. É a última salvação. Então, esse Jesus que vem, ele é diferente do Jesus cristão, porque não vamos confundir Cristo com o cristianismo, ok? Na medida em que Cristo não deixou nada escrito. Então, esse Cristo maniqueísta é diferente do Cristo cristão. Então, esse Cristo que veio salvar Adão e Eva como um enunciado da luz, ele é um enunciado da luz, então ele veio em favor da humanidade, que é produto do esperma do demônio. Então ele vem e, na realidade, ele tem, como ele é uma força, esse Jesus é uma força, ele tem três funções.
Na realidade, ele é uma trilogia da luz. Ele não é só uma figura que anda no meio dos homens, não. Esse enunciado da luz, o quarto enunciado, o que vem para ajudar Adão e Eva, ele tem 3 funções, 3. A primeira, ele é um Jesus esplendor. Ele é um Jesus esplendor. Como representante do reino da luz, ele é o esplendor. Esse esplendor, ele está acima da história. Ele não faz parte necessariamente de uma história. Nasceu, viveu, não. Ele está acima da história. Então, é uma força de luz que recai sobre a existência de Adão e Eva. É aquilo que eu falei, que eles têm uma concepção física, mas é uma concepção de sentir, de sentimento. Então, esse Jesus esplendor, ele recai sobre Adão e Eva para que eles o sintam, para que eles sintam a força da luz. Então, ele é ahistórico. Ele não é um personagem histórico. Ele é uma força de luz que vai recair sobre Adão e Eva. Então, ele tem essa função. E, ao mesmo tempo que ele recai, ele tem a segunda função, a função de cruz, a função de sofrimento. É aí que ele sofre. Mas não é que ele vai ser preso, torturado, porque o Jesus, para os maniqueus, não passou por isso. O sofrimento dele é que, quando ele recai, ele vai entrar numa luta cósmica para separar a luz da matéria. Então, ele vem para isso. Ele recai sobre Adão e Eva. Quando ele recai aqui, ele entra numa luta cósmica contra a manutenção pela matéria da luz, porque a matéria quer se apoderar da luz. Então, ele entra nessa luz, nessa luta. Por isso que ele é chamado de Jesus da cruz, ou Jesus partibilis. Jesus partibilis. Para os maniqueus, para os maniqueístas, o verdadeiro calvário, o verdadeiro sofrimento, o verdadeiro flagelo de Jesus é essa luta cósmica que ele trava para libertar a luz da matéria. Essa é a segunda função. E a terceira função dele é como ele tem que se mostrar, ele tem que se fazer presente como um enunciado, como um enviado do Deus da luz. Então, ao mesmo tempo que ele não tem existência, meus caros, ele tem que ter, ele se faz essência. Então, ele se mostra naquilo em que ele é sentido. Quando as pessoas sentem que a luz está sendo libertada da matéria, a percepção de visão deste Jesus em forma humana. Chega até vê-lo. Quem consegue vê-lo é porque, em dado momento, está sentindo a luz se libertar da matéria. Portanto, para os maniqueus,
para os maniqueus, não existe um Jesus que nasceu de Maria. Não tem como ele nascer, porque ele não morre. Ok? Se ele não morre, ele não nasce. Então, na realidade, a presença dele foi sentida, foi percebida. Essa ideia de que ele foi feito homem, que ele foi perseguido, crucificado, é uma metáfora ignorante dos cristãos que não tiveram sensibilidade para percebê-lo na sua grandiosidade cósmica. Então, a ignorância dos cristãos é tamanha que a percepção de Jesus para eles só é concebível numa figura humana que nasce, que é presa, que apanha, que é torturada e que morre na cruz. Ou seja, segundo o maniqueísmo, isso é uma ignorância no sentido de incapacidade de enxergar a força da luz que se faz sentir, que se faz perceber na infinitude. E ela é incapaz de se determinar, de se resumir numa figura humana. É por isso que os maniqueístas se julgam, ou se julgavam, muito mais cristãos do que os cristãos do cristianismo. E é por isso que Mani veio para confirmar esse Jesus. E Mani, então, se diz, nesse sentido, que ele é um mensageiro também, assim como Jesus foi. Porque Jesus não conseguiu fazer a separação das trevas e da luz. Então, ele veio também para concluir essa separação. Uma questão que os maniqueus sempre levantam, e depois vocês podem conferir, é lá em João, capítulo 16, versículo 7, quando a ideia de Jesus, porque ele não é um humano, a ideia de Jesus, o espírito de Jesus, abre aspas, aquele fantasma, aquela enunciação, aquela força presente ali, para quem conseguia vê-lo e entendê-lo, aquela força presente anuncia a vinda de outro. O próprio Jesus fala, virá outro depois de mim. João 16, 7. É que alguns teóricos da teologia chamam de paracleto. Um paracleto. Esse que virá depois de Jesus, segundo o maniqueísmo, é ele, o próprio Mani, o grande profeta. E aí ele estabelece as bases da religião dele, que em relação a ela eu não vou entrar em detalhes, mas tem toda uma disciplina, o que pode comer, o que não pode, quem são os eleitos, quem são os ouvintes. Depois vocês pesquisem como é a estrutura do maniqueísmo. Mas eu repito, só o fato de Agostinho de Hipona
ter estudado isso já denota a essa gnose, a essa forma de pensamento, uma importância. Porque a obra de Agostinho é praticamente construída para refutar o maniqueísmo. E a partir dessas refutações em relação ao maniqueísmo, é que ele tem que desenvolver uma nova concepção de bem, ele tem que desenvolver a ideia do livre-arbítrio, ele tem que desenvolver a ideia da fé, e que é uma crítica maniqueísta. Cristão só sabe falar de fé, mas não tem ação. Vejam que os maniqueístas já falavam isso. Cristão só sabe falar, só sabe argumentar pela fé, mas não tem ação. Não tem ação. Para os maniqueístas, o Antigo Testamento dos judeus é coisa do demônio, que é invenção pura, que aquilo não pode ter acontecido, que é um conhecimento que está sendo levado para um único povo, que não existe isso. Não existe força cósmica que separe povo para ele. Não existe. Então eles falam que aquilo, que o Velho Testamento, na realidade, é as forças das trevas atuando e separando pessoas e criando ódio e criando a separação. Mas, enfim, o que eu quero, de fato, nessa aula de psicologia, tirar de relevante em relação ao maniqueísmo, é a ideia presente de dois reinos dentro de nós, dentro e fora, do bem e do mal, e como essas forças nos orientam e nos desorientam. Como essas duas forças nos enlouquecem e nos levam à razão. Isso é muito importante. Isso é importantíssimo. Isso é fundamental para tudo, para negar ou para acompanhar. Por isso que eu disse, no primeiro momento da aula, que a primeira formação de uma gnose psicológica passa pelo maniqueísmo. Século III, depois de Cristo. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Não, professor. Ed Carlos, quer fazer alguma pergunta? Não, Calixto. Bem. Ellen, quer fazer alguma pergunta? Não, professor. Hugo? Não, professor. Quer fazer alguma pergunta? Esse aqui deixou algo verde, deixou algo escrito? Sim, deixou. A Sala pergunta uma coisa importante aqui. Maniqueu deixou obras escritas. E foram essas obras sobre as quais Agostinho se debruçou. Ok? Então, parece, meus caros, nós já podemos até levantar uma tese aqui, que o pensamento cristão estabelecido por Agostinho foi produto de refutações ao pensamento maniqueísta, o que dá a ele tanto mais importância que já deveria ter. Então não é coisa boba, certo? Isaura, quer fazer alguma pergunta? Não, professor. Suelen? Também não, professor. Mais alguma pergunta?
Bom, não havendo perguntas, o que, em tese, limita o debate da aula, não é? Mas, de qualquer forma, fica registrado essa importante gnose. Ô, professor. Essa importante psique. Pois não? Às vezes o pessoal está tímido em falar no sentido seguinte. Para muitos de nós, até para mim, vou ser sincero, a gente fica assim meio que boca aberto a escutar a tese, né, que está sendo colocada, sabe? E aí, porque o cristianismo é a fé de muitos que prega isso, né, que se prega isso. E agora vem uma tese que traz como prova escrita Isso. uma Um teoria outro Jesus, né? Isso. E aí é que acontece, muitos dos alunos, eu acredito, que estão aí presentes também, fica naquela coisa, que é uma coisa surpreendente o que se escuta na tese, que eu particularmente nunca tinha escutado, para dizer a verdade, sabe? E isso me deixa assim, sabe, muito pensativo, muito assim, de uma forma que a gente tem a renovar os pensamentos que a gente tinha e o que vai ter futuramente sobre as situações do evangelho, agora da luz, né, que está sendo colocado, no caso dessa interpretação, mas são coisas que a gente tem que pensar muito, né, tem que ter um pensamento muito aberto nesse sentido. Sim. A tua observação é importante e serve até para me fortalecer o seguinte. O primeiro pensamento que eu gostaria que vocês tivessem do maniqueísmo é que para além dos aspectos de religiosidade, é a força psicológica desse pensamento. É uma força com a qual a psicologia trabalhou o tempo todo e continua trabalhando. É uma força com a qual o direito trabalha. O direito estabelece bases do crime em perspectivas do mal. O direito trabalha com o crime numa perspectiva divisória do bem e do mal. Que existe o mal e que o mal é aquele que ataca o bem. O direito trabalha com isso, o direito penal trabalha com isso na hora de punir. A psicologia trabalha com isso. Como isso afeta as pessoas e como as pessoas sentem isso, né? No próprio discurso de cotidiano, que fulano é do mal, fulano é gente de bem. Isso é maniqueísmo, até hoje. Então, o que eu quero dizer é que é uma gnose, é um pensamento, é uma psique fortíssima, fortíssima, e que não foi rechaçada por Agostinho quando criou o cristianismo. Ele modificou. Ele não negou, ele modificou. Ele gastou livros e livros explicando que, na realidade, não são duas forças. É apenas uma. E que o mal, na realidade, é a negação do bem. Então, ele não nega, ele muda. Ele traz uma nova fundamentação para a ideia. Então, uma ideia assim, muito forte e que interfere na nossa existência, no nosso jeito de agir, muito embora moldada ao longo da história por outros discursos, claro, não é? Bom, então, que bom que vocês acharam interessante. Diante disso, passarei para vocês o link da prova. Vamos lá.
Vamos conversar sobre esse link. Mandei para vocês aí. Veja se consegue abrir. Abriram? Pessoal, abriram? Chegou. Abriram? Positivo, Calixto. Abrindo. Abriu, Gilson. Ótimo. Então vamos lá. Como sempre, o pedido que eu faço é uma avaliação que vale 4.000 pontos, 1.000 pontos cada questão, todas elas fundamentadas em 10 linhas. Por quê? Eu quero conhecê-los, quero ver como vocês escrevem, já que falam tão pouco por inibição ou qualquer motivo, quero vê-los escrevendo. Lembrando que é uma prova sem pegadinha, sem nada. É uma prova que peço pesquisa a vocês. Como sempre, eu pergunto, se participaram de alguma atividade aos sábados, escrevem aí. Calixto, com licença. Pois não. Mas não tem como escrever, não, porque lá a resposta para ser enviada é opção 1. Você marca lá, se você olhar ali, por favor, se o senhor olhar, não tem como escrever, não. Do jeito que está no formulário Google. Porque não está a resposta curta, não está a resposta. Não está aberta a resposta, Calixto. Tá só para clicar como opção 1. Não, a gente não consegue falar se participou ou não. Depois eu vou ver como que eu resolvo isso. Talvez eu faça um complemento e mande para vocês, ok? Certo, professor. Vamos prosseguir. Primeira questão. Pessoal, nas questões abertas, em uma delas, ou na primeira, ou na última, vocês dão um espaço e já me respondam essa primeira aí, pode ser? Positivo, Calixto. Desculpa, eu não entendi, perdão. Quando vocês estiverem respondendo a primeira questão, terminou de responder, dá um espaço, escreve observação. Ah, certo. Seria a resposta da questão 1 na 2. Isso. Pode ser? Perfeito. Pode ser em qualquer questão, na primeira, onde vocês se sentirem mais à vontade, mas coloque uma observação aí e me desculpem essa falha. Bom, primeira questão. Vejam bem. Se Freud criou a psicanálise, como se chama a psicologia de Carl Jung, que nós vimos? Estudamos Jung. Como ela funciona? Vocês vão ver essa aula lá. Existe um inconsciente coletivo, ou um consciente coletivo, enfim. O que seriam os tais arquétipos? Ou seja, é uma questão sobre a qual vocês vão rever aquele debate nosso sobre Jung. É uma aula recente. Estão lembrados? Perfeitamente, professor. Isso. Então, nós vamos nessa aula para responder essa questão. Depois teve uma aula que nós discutimos e envolve essa segunda questão. O que torna Otto Rank diferente dos seus colegas da psicologia? Por que ele era diferente? O que ele estudava? Como ele explica o tal trauma do nascimento? Conversamos também longamente sobre isso. A abordagem de Rank vê alguma relação com o ato sexual? Então, nessa questão, nós já vamos para aquela aula em que nós discutimos Otto Rank, o trauma do nascimento. Ok? Em relação a essa questão, alguém tem alguma dúvida?
Não? Dúvida? Gilson? Alguma dúvida? A terceira, eu quero saber como funciona o maniqueísmo. Essa psique de Mani. Por que seria ele o primeiro condicionante psique da humanidade? Porque o maniqueísmo seria essa força da psique primeira, provavelmente, da humanidade. O que tem ali que nos faz pensar isso? O que isso tem a ver com cosmologia e soteriologia? Então, depois vocês vão rever essa aula e vão refletir sobre essa questão. Alguma dúvida? Pessoal? Não. Não. E, finalmente, eu acho que foi a aula, sem ser essa outra aula, eu quero saber o seguinte: como deve o psicólogo atuar no sistema penitenciário? Existe alguma norma para orientá-lo? Ele tem que seguir alguma regra para atuar? Existe algum estudo ou referência para que seja avaliado o condenado? Tem jeito de avaliar um condenado? É possível prever que esse condenado vai reincidir? Tem jeito? Tem algum estudo nesse sentido? Então, são essas as 4 questões, todas elas vinculadas a debates nossos. E o momento da prova, na minha concepção, não é um momento de ter trauma, não é um momento de ter susto. O momento da prova é um momento de aprendizagem. Aí você vai fazendo a prova, muita gente fala, nem tinha percebido isso. E às vezes respondendo, vai aprendendo mais a matéria. Então espero que reflitam sobre essas questões, façam com calma, e vocês vão me entregá-las amanhã, às 22 horas. Alguma dúvida? Calixto, ao final da prova aí, tem assim, opção 1, e para marcar, para a gente ignorar o que está aí, porque depois da questão 4. Ignora, porque eu tenho... eu estou montando as provas de madrugada, entendeu? Então eu vejo coisas, escuto coisas. Certo? Nossa, professor, tem que dormir, professor. Licença. Causa psicoses, viu? Ficar sem dormir. Mas, ô Ellen, as neuroses... Que seja, isso aí. Então ignorem essas coisas aí, tá bom? Eu gostaria, do fundo do coração, que a maioria fechasse essa prova, viu? Fechar, escrever bem. Eu quero ver o aluno escrever bem, pesquisar e mostrar que se interessou pela matéria, tá bom? Quem quiser se retirar da sala para começar a fazer a prova, fique à vontade. Encerrei a primeira parte da aula e essa segunda parte agora é para vocês se dedicarem à prova, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite, Calixto. Professor, boa noite. Ok, boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigada. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Ô, professor Calixto. Pois não. Viviane, eu não sei se é eu que não agarro muito em detalhes, se eu deveria agarrar, mas igual essas perguntas aí, se eu fui, eu respondo sim, lá no negocinho, se não, não. Eu não agarro muito nesses detalhes, sabe? Às vezes eu acho que eu deveria agarrar, mas isso para mim perde meu tempo. E eu já vou logo pulando tudo. Mas, minha cara Viviane, você vai ver que há momento de ser conciso, há momento de ser breve e há momento de escrever, de pensar, ok? E de refletir. Há tempo para tudo,
debaixo do céu e sobre a terra. Ok? Ok. Eclesiastes. Isso mesmo. Abraço, viu? Tchau. Tchau. Ô, Gil,